Olá, o meu nome é Nelson Azevedo, sou fisioterapeuta, já há uma série de anos, há cerca de 16 a 7 anos, e eu venho aqui falar de algo que me apaixonou desde o início da minha carreira, ainda na licenciatura, e, hum, e que foi ver um senhor, um lesionado molar, uh, agregado num robô, um robô que lhe punha e estimulava a marcha. E fez uma pergunta muito curiosa. Olha, o que é que está a acontecer? O que é que está a sentir? E ele fala-me, olha, eu estou a sentir as minhas pernas a responder. Mas penso, mas isto aqui não, a informação não passa. Como é que ele se sente? E descobri que, de facto, o sistema nervoso era plástico, havia plasticidade, neuroplasticidade, depois descobri que era neuroplasticidade, que estava a acontecer. E pensei, mas será que esta neuroplasticidade que estamos aqui a ver só acontece nestes indivíduos e que a lesão é, de facto, muito evidente? E nas pessoas normais? Será que isso existe também? Será que verificamos isso dessa mesma forma? E comecei a perceber que sim. Comecei depois a estudar esses mecanismos, principalmente a nível modulares, como é que eles reagiam. E pude ver que, de facto, em pessoas normais isso também existia. E que eram modificados por uma coisa que se chama reflexos. Então comecei, de facto, a interessar-me cada vez mais por esse assunto. E como é que eles influenciavam? Como é que acontecia? Será que eles modificavam os padrões dos movimentos? Então comecei a interessar-me cada vez mais por esse tema. Inclusive, parte da motivação de abrir uma clínica foi para verificar como é que isso funcionava, como é que isso realmente tinha impacto. Houve inclusive uma frase que li mais tarde de um grande senhor, que é Vladimir Janda, em que ele fala em situações de stress, em situações últimas, esses reflexos protetivos tendem a sobrepor-se a tudo. E clinicamente eu comecei a observar que esses reflexos, em situações de lesões, de stress, de ansiedade, eles estavam aumentados. E muitas vezes estão aumentados de uma forma e com uma expressão física que muitas vezes é a subida dos ombros. E neste momento podemos estar a observar o nosso companheiro, as pessoas ao nosso lado, e muitas delas estão com os ombros mais subidos, ou inclusive com a perna cruzada, no sentido da defesa. É uma expressão de defesa. E comecei a perceber que os meus pacientes tinham esses padrões demasiado evidentes. E será que isso realmente era uma expressão que condicionava a lesão, condicionava a recuperação? E de facto isso realmente verificava-se de forma sistemática, sistematizada. Então comecei a perceber que existia padrões de reflexos associados às lesões. Esses mesmos reflexos tinham estruturas, depois comecei de facto a perceber cada vez mais como é que elas funcionavam e como é que elas regulavam esses sistemas de padrões, esses mecanismos, e se eu os conseguisse modificar, modelar, a resposta seria claramente melhor do que os tratamentos normais, a fisioterapia convencional que se fazia. E durante muito, muito tempo, através de tentativa e erro, fui percebendo e ajustando esses mesmos mecanismos ou pelo menos tendo um controle sobre esses mecanismos e ter essa resposta padronizada para conseguir, de facto, corrigi-los, modelá-los, normalizá-los para ter uma resposta clínica melhor. Algumas vezes correu bem, outras vezes não correu nada bem. Situações em que exacerbava esses mesmos reflexos e tinha depois um resultado menos bom e foram mesmo muitas as noites que eu não dormi a pensar o que é que vai acontecer amanhã, como é que vem a pessoa. Mas de facto ao longo destes anos essa tentativa e erro foi reduzindo a necessidade desse erro e cada vez ia acertando mais. O que de alguma forma também começou a simplificar muito a minha prática clínica.
E esse conhecimento, de facto, deu-me esse aporte, essa vontade para. E então comecei a perceber que se eu modificasse, se anulasse, inibisse esses reflexos, as recuperações eram claramente mais rápidas e muitas vezes estão na base das lesões crónicas ou a tendência para a cronicidade, em que falamos de facto de estruturas primitivas, estruturas neurais primitivas que de facto têm uma função basilar, que é proteger-nos, defendermos. E muitas vezes a nossa concepção de defesa, interna ou externa, está demasiado presente. E se isso existir, vai condicionar padrões motores que vão levar a lesões ou perpetuar as mesmas lesões. Isso verifica-se muitas vezes com os princípios de sobrevivência, funções básicas como a respiração, a própria alimentação, mas acima de tudo a sobrevivência da respiração e a relação da respiração, os sistemas de gravidade, como é que nós reagimos à gravidade, como nos defendemos, esses padrões de facto condicionam essas lesões. Essa informação que nós podemos ter a porta, depois podemos de facto de forma muito simples corrigir esses padrões através dessa educação, através desses sistemas inibitórios. E criando sistemas inibitórios conseguimos de facto ter uma resposta muito superior e neste momento conseguimos complementar quase todas as lesões musculoesqueléticas. Obviamente as técnicas evoluíram, apesar de serem cada vez mais simples, existe outro tipo de aporte de respostas, outro tipo de soluções muito superiores. Mas uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é primeiro tudo identificar padrões alterados e depois, através da educação, corrigi-los e gerar sistemas de reset ao sistema. Arranjar uma forma de fazer um reset a esses padrões que vão se perpetuando muitas vezes desde a infância ou até desde o nascimento, inclusive até podemos recuar mais. E, aliás, a posição referencial última é a posição fetal, é a posição de defesa. E será interessante perceber em como é que o nosso corpo tende em situações de facto de stress, todos nós, observando-nos a nós mesmos em situações de stress, como é que de facto o corpo reage. E isso serve um pouco de guião na nossa análise, de forma imediata. Obviamente isso depois é claramente mais evidente em situações situações que vamos testar e clinicamente evidenciá-las. A abordagem numa situação destas a nível de fisioterapia e eventualmente de fisioterapia manual é que não há toques inocentes. Quando abordamos o sistema nervoso e os sistemas reflexos, não existe toques inocentes. Isto é, cada toque vai ser interpretado, vai ser integrado pelo sistema nervoso de forma muito distinta. A questão do toque em demasia muitas vezes vai baralhar o sistema, então nós cada vez mais um toque preciso, baseado na informação dos mecanorreceptores, da neurociência que nos serve de aporte, nós conseguimos de facto modificar padrões através de muitas vezes estímulos que são agressivos para o sistema nervoso, obviamente controlados por nós, mas podemos dar uma resposta contrária. Portanto, aqui a noção dos padrões e quem os regula, e posso falar de várias estruturas, uma delas que eu gosto particularmente tem a ver com a formação reticulada e a relação com o sistema límbico e entre outros, mas esta noção de quem regula estes mecanismos de defesa, quem regula estes tónus, nós conseguimos ter uma normalização do tónus e essa normalização acarreta ou está associada com essa diminuição dos reflexos, que estão presentes em todos nós, sem exceção. Existem situações patológicas em que eles estão alterados, mas em situações de normalidade ou aparente normalidade, esses reflexos de alguma forma estão presentes e que vão condicionar-nos porque eles servem para nos proteger. Só que o sistema nervoso não sabe quando é que os vai desligar, porque eles estão lá de base e muitas vezes não se consegue desligar, a não ser que consigamos evidenciá-los através de um stress. Já um stress controlado do sistema, eles se evidenciam e ajudam-nos a perceber muitas vezes as lesões, muitas lesões que vão se perpetuando e nós não sabemos como resolvê-las, porque de facto existe essa tendência e dessa atividade que depois vai se espelhar em músculos, a musculatura mais protetora, mais tónica. Então essa noção, hoje em dia, para o fisioterapeuta é de facto fundamental e não só.
fisioterapeuta, para estabelecer um plano de tratamento e uma coerência de tratamento também. Portanto, o tratamento em si tem sucesso quando conseguimos normalizar a função com os mecanismos reflexos que serviram de base de sustentação àquela lesão aguda ou tendencialmente crónica. Portanto, aqui o desafio claramente é percebermos estas dinâmicas e termos soluções, hoje em dia, e felizmente cada vez mais soluções existem, para corrigir e para ir um passo à frente. Portanto, olhar não para o cérebro só de forma cognitiva e voluntária, mas sim olhar para a outra parte e, de facto, criar estratégias de modulação efetiva. Essa modulação efetiva só acontece quando é vista de forma global. O sistema é global, uma alteração num pé vai ter consequências no joelho, consequências na anca, consequências no ombro contrário, mas não num sistema puramente mecânico ou puramente em cadeias, mas sim ver isto como um sistema neural integrado e reacional. Reativo, ativo, reativo. Essa reatividade é importante nós termos noção que ela existe e muitas vezes só é ativada em situações de facto de stress, mas infelizmente nós vivemos em stress constante, ou maioritariamente quase todas as pessoas. Então a forma de reduzir o impacto negativo e anular o impacto negativo do stress interno e externo sobre o sistema. Então esta abordagem visa esta globalidade e perceber esse impacto que existe, de facto, a nível corporal e a pessoa como um todo, porque estando mal fisicamente, emocionalmente, psicologicamente vai estar mal. Mas o inverso também acontece. Portanto, a ideia, de facto, é aportar esta parte física objetiva no resto das diferentes dimensões que fazem parte do ser humano. Eu, como fisioterapeuta, e pelo respeito que tenho pelo conhecimento e pela uma prática efetiva, só abordo a parte física, entre aspas. Obviamente não faço só isso, mas o meu foco pela noção clara da imensidão de conhecimento que neste momento temos sobre, eu quero me dedicar só à parte física. Tenho que perceber quais são as dinâmicas que existem à volta. Mas, objetivamente, e nós temos que dar objetividade à nossa prática, a noção dos reflexos, dos sistemas de regulação de base de uma função normal física têm que estar preservadas e têm que estar íntegras. E em situações habituais não estão. E este é o desafio que lanço a todos nós, é perceber como é que está o nosso sistema voluntário e involuntário, e como é que está, de facto, o sistema involuntário e de forma automática, porque para existir eficiência tem que tendencialmente existir automatismos. E a questão que eu vos lanço é como é que estão os vossos automatismos? Estão eficientes ou não? Obrigado.